Mais uma vez estamos aqui com Eliane, sempre contando as histórias dela, que antigamente o povo tinha um costume de dizer assim: quando eu morrer eu vou te dar um aperto. E ela tem uma história de um namorado que apareceu para ela, mas dessa vez foi em sonho, né, Eliane? Deu sonho. Tipo um sonho, mas que bem real. Conte sua história, conte. Sim, pronto. O pessoal dizia que aparecia quando morrer, outros dias não, que não aparece não, quando morrer ele não aparece nessa vida. Então, mas quando foi uma vez, eu nunca pensei, a gente ia para areia, eu, Mara e Maria Flor, no carro desse rapaz que ele foi namorado meu. Então, quando a gente chegou no caminho, aí começou a falar nessa história de que morre e aparece. Então, quando ele disse assim: quando eu morrer, eu vou aparecer a você, boneca. Aí Maria disse: a mim não, que eu tenho medo. Ele disse: eu vou aparecer a você, boneca. Maria Flor disse: a mim não, é que eu morro de medo. Aí ele disse: vai aparecer a boneca aqui. Então eu falei: pode aparecer, que eu não tenho medo de quem morre, pode aparecer de milhões. Ficou. Quando foi um tempo, passou o tempo, aí esse rapaz morreu de um acidente, mataram ele. Então, passou, o povo disse que 7 dias aparece. Então foi 6, 7 dias a diferença. Então, quando foi nesse dia, eu estava em casa dormindo numa sala, que não era sala, era a segunda salinha, né? Então tem uma cama, nós meio-dia me deitei. Aí os meninos ficaram brincando fora e eu deitada. Aí fiquei dormindo assim, em uma elevação, não sei lá se estava dormindo ou meio acordada, não sei, aí adormeci. De repente aquela pessoa me arrochou bem muito forte, abraço. Não foi arroxo de judiar, foi um abraço bem forte, segurado, assim como um abraço de uma pessoa, de... sei lá, quando a gente quer abraçar bem forte é uma pessoa que gosta, ou seja, com força. Aí a pessoa me abraçou, e eu fiquei tão sufocada com o abraço que estava machucando. Aí eu queria falar com os meninos, inclusive eu queria chamar o nome Tiago, mas a voz não saiu, acho que era porque eu estava... aquela pessoa já tinha morrido, na verdade, estava aparecendo para me abraçar e eu não conseguia falar, por isso que eu disse que era essa pessoa, porque eu não conseguia falar. Eu só, aquele aperto ali me sufocando e eu não só dizia me solta, porque eu estava sem poder nem falar. Então, de repente, aquela pessoa ficou ali aquele tempo comigo me arrochando e eu sufocada com aquele abraço, era um arroxo de abraço. Aí passou um pouco tempo, de repente aquela pessoa me soltou, tirou o abraço, saiu o abraço. Aí eu respirei e acordei, bem ligeiro daquele soninho que já estava dormindo. Aí eu acordei e chamei o menino. Eu disse: onde vocês estão? Eu estou aqui. O que, mãe? Eu disse: não é nada não, eu estou perguntando onde estão. Aí me acordei, aí na hora que eu acordei, aí veio a lembrança do rapaz, do moço Cida. Veio aquela lembrança dele como se ele tivesse vivo. Eu falei: bem que o povo diz que a pessoa que morre aparece. Então, na verdade, eu quero dizer que aparece, porque não deixando tudo também, meu pai morreu com 7 dias, eu morava na Casa Grande, que é lá do Recipó, e de repente, 7 dias contados, eu ia sair na porta da frente e meu pai apareceu na esquina da casa, tipo, ele gostava de andar com uma cestinha na época. Aí apareceu, quando eu saí na esquina, me encontrei com ele. Aí o susto foi tão grande que fazia 7 dias que eu estava ainda com aquele susto que tinha perdido meu pai, com aquela emoção que tinha perdido, assim, sentida. Aí quando eu acordei, quando eu encontrei com meu pai, não deu nem para me falar nada a ninguém, nem chegar para ele, porque eu me assustei, porque ele fazia 7 dias que eu tinha acompanhado que meu pai tinha morrido, que fui para um enterro, teve um velório, e como foi que ele apareceu nos 7 dias? Aí eu vi meu pai, eu vi. Aí ele veio, aí até eu falei para minha mãe, ela falou, ele queria falar alguma coisa para você, que ele era bem chegado a você, ele gostava muito de você, porque você saiu, eu digo, porque eu fiquei assustada. Me assustei. Quando eu vi ele, pai, aí eu falei, pai morreu. Então eu disse, eu senti ele na minha frente. Aí eu voltei de costas. Quando eu voltei, aí ele estava na esquina. Aí quando eu voltei, não vi mais ele. Quando depois eu disse, vou olhar se ele não está. Quando eu olhei, ele já não estava mais. Então o pessoal diz, é mentira, não aparece. Mas para mim, essas duas pessoas apareceram. Esse amigo apareceu, me abraçou na época. E meu pai, eu vi meu pai depois que ele morreu com 7 dias. Então, por isso que eu digo, tem coisas que às vezes as pessoas dizem, é lenda, é mentira, mas essas coisas que eu estou contando são coisas verdadeiras. Que passou por mim, passou comigo, aconteceu. Eu quero lembrar que eu não gosto desses abraços de quem já morreu, não. Cada um nos seus cantos. Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, não. Eu tenho. Eu posso dizer assim, eu vou morrer, quando eu morrer, eu venho. Pode vir, que você viveu o quê? Porque eu não tenho medo de você, eu nunca teve vida. Eu não tive medo morto, vou ter medo vivo, vou ter medo morto. Não. E essas são as histórias de assombração que encontramos aqui no Nordeste.